voltamos agora nesse bloco falando sobre alimentação. Será que existem alguns alimentos que podem realmente ajudar na dieta ali para clarear a pele? Bom, mas quem vai falar sobre isso é a Lenícia de Cássia, que está aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas, né? Ela vai explicar aqui pra gente. E ela que é nutricionista, graduada pela Faculdade da Saúde Pública, pela USP, e pós-graduada pela Unifesp. Ela é nutricionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigada por ter voltado com a gente aqui no programa Beleza em Foco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer recebê-la. Bom, o tema de hoje são os cuidados, as prevenções, como evitar essas manchas de pele, né? Como minimizá-las. Como podemos relacionar esse tema com os alimentos? Então, na verdade é o seguinte, todos os alimentos que a gente consome, assim como também o oxigênio, precisa ser levado até as células. Na célula ela faz diversas reações químicas, então é uma cascata, né, de várias reações químicas, e dentre essas reações, às vezes gera algum radical livre. Tá. E esse radical livre ele é instável, então ele começa a reagir com qualquer elemento que ele encontra pela célula. E esses elementos às vezes são as próprias células epiteliais, né, então a própria pele. E começa a reagir e leva ao envelhecimento precoce. E as manchas na pele são os primeiros sinais de envelhecimento precoce, né? Tá. Então, se a gente consegue consumir alimentação que combate esses radicais livres, a gente vai estar prevenindo a formação de manchas. E dentre esses combates tem os alimentos que têm fatores antioxidantes, né? Eles vão combater esses radicais livres. Próxima pergunta, quais são os alimentos com ação antioxidante e qual seria a quantidade de consumo desse alimento? Então, na verdade, sim, os alimentos ricos em vitamina C, vitamina A, Tá. Eles são alimentos que têm selênio, também alguns minerais também, eles atuam muito com esse fator antioxidante. Esses alimentos, graças a Deus, estão amplamente distribuídos na natureza, então frutas cítricas principalmente, Sim. hortaliças, então vegetais, legumes, folhas, todos eles são ricos em vitamina C. Então, eles estão bem distribuídos. A necessidade nossa é pequena, mas a vitamina C, ela é muito instável. Então, ela é um alimento que, por exemplo, você fez um suco de laranja, Sim. tem que ser consumido logo. Não pode ficar demorando porque ela é instável, ela se perde. Então, no caso, você fez o suco de laranja. Se ele não é consumido na hora, aquela vitamina C... Não que ela vai se degradando, ela vai se perdendo aos poucos, né? Então, o ideal é que seja consumido, porque até pela ação da luz, a ação do recipiente, do próprio ar, então ele vai se perdendo. Então, o ideal é que os alimentos sejam sempre consumidos bem frescos. Por isso que a gente fala, consumir a sobremesa, a fruta mesmo, o suco de laranja natura preparado na hora, esse sempre é o ideal. Tá, e tem uma quantidade certa, ideal, para se consumir diariamente? É bom consumir X copos de suco de laranja porque tem vitamina C e isso pode me ajudar na minha saúde, na minha pele. Sim, o suco de laranja, né, ele é 1 a 2 copos no máximo por dia, já dá a vitamina C que a gente precisa. Mas em geral a gente fala para consumir 5 porções de frutas, verduras ou legumes por dia. Então, distribuídos. Então, comer uma salada no almoço, uma salada no jantar, a fruta de sobremesa ou a fruta em algum lanchinho, de forma sempre variada, né, que vai ter maior disponibilidade de nutrientes, isso com certeza vai garantir os seus antioxidantes diários. Entendi, viu, gente? Vamos consumir os antioxidantes que faz bem para a pele. Agora, alguns grãos, como o milho, o arroz, eles auxiliam na prevenção de manchas também, clareiam a pele, isso é verdade? Então, na verdade, antigamente, né, se usava muito pó de arroz, para clarear a pele. Mas, na verdade, não é um efeito do consumo do alimento, vamos deixar bem claro, né? Então, não é o consumo do milho, não é o consumo do arroz. Na verdade, é uso tópico, né? Então, é passar realmente esses alimentos na pele, e daí seria esse efeito de um ácido, né, que está na composição do arroz, do milho, que ele vai fazer como se fosse uma esfoliação leve. E essa esfoliação leve leva um efeito de clareamento. Mas se usava muito, né? Então, mas o pó de arroz, na realidade, era um pó de arroz mesmo? Que se utilizava? É na base do grão mesmo? Pelas histórias, assim, na verdade, aquela água que lavava o arroz fazia aquele barrinho, solta, né? E utilizava aquilo mesmo. Para lavar o rosto? Meu Deus. Interessante. E tinha um efeito clareador mesmo de manchas. Olha só, gente, não é comendo não, viu? É aplicando. Agora, por outro lado, o cacau. Ele, apesar de ser antioxidante, ele deixa a pele mais corada, e por quê? O cacau tem vários polifenóis, né? O cacau sempre a gente favorece o consumo de chocolate amargo, né?
por conta do cacau, ele tem polifenóis que vão aumentar a circulação local de vascularização. E isso dá aquele efeito corado, né? Aumenta a vascularização, aumenta a circulação de sangue, dá o efeito coradinho. Isso pelo chocolate. Pelo chocolate. E também pela cafeína, que é estimulante, né? Que também está presente no cacau. Olha, interessante, viu? Comer chocolate para a pele. E a gente tem a impressão que o chocolate, ele não sai tão bem, né? O chocolate né? amargo, ele está sendo muito defendido hoje pela ciência. E geralmente com porcentagem maior de cacau, né? 70%. Isso. Quanto maior o percentual de cacau, melhor. Os efeitos dos polifenóis, que são grandes antioxidantes. Olha, que interessante. Todo mundo tem aquele medo, né? O chocolate dá espinha, mas por outro lado, também acho que no grande consumo, né? Tem tudo com moderação. Tem que tomar cuidado também. Não é para sair consumindo. Meu jantar hoje vai ser chocolate. Ah, porque a pele fica boa. Não, gente. O chocolate já foi relacionado até com redução de pressão sanguínea. Então, ele tá bem defendido com quantidade moderada. Tem vários poderes. Agora, uma pergunta da Ivete. Ingerir muito líquido ajuda a melhorar a pele. Isso inclui a melhora das manchas? A hidratação sempre melhora a pele. Sempre. Ela vai ajudar tanto a renovação, ao funcionamento adequado. A hidratação sempre vai dar um aspecto mais saudável. Não só o aspecto da pele, mas a pessoa ficará melhor. Sempre reforço que a hidratação, a gente cura várias doenças só hidratando. Às vezes a pessoa tem reclamações de dor de cabeça, sempre tem a dor de cabeça no mesmo horário. Vai verificar desidratação. Desidratação. Mas quando você fala em hidratação, você fala o quê? Em água? Água. Sempre Líquidos em geral hidratam. Sim. Só que a água é o melhor hidratante. Cerca de 70% do nosso corpo é formado de água. Então, se a célula estiver desidratada, ela vai funcionar, mas vai funcionar mal. Então, se a gente tiver a hidratação adequada, tudo vai funcionar melhor, a pessoa ficará mais disposta, a pele ficará melhor, tudo de bom. Olha só, interessante. Agora uma pergunta da Marlene. É verdade que a romã é rico em antioxidantes? Sim, a romã também é um alimento funcional também, e ela é rica em antioxidantes, assim como todas as frutas são. Mas ela tem algumas substâncias também que ajudam, isso. Agora uma pergunta da Evelyn. Fala-se muito em licopeno. Qual a proporção em relação ao tomate? Quantos devo ingerir? Quantos tomates devo ingerir? Isso. O licopeno ele foi muito propagado por combater o câncer de próstata, né, nos homens. E ele está presente no tomate, sim, também na melancia, né, ele dá coloração vermelhada no tomate. E, na verdade, o mais importante não é o quanto deve tomar, mas o como deve ser esses tomates. É importante ressaltar que eles que foram cozidos é melhor. E se for com uma base, por exemplo, de um azeite, alguma substância que vai ajudar gordurosa, vai ser absorvido melhor. Então, se você fizer um molho, por exemplo, um molho de tomates, cozinhar o tomate com aquele molho caseiro, cozinhar o tomate e ter uma refogadinha assim com azeite, perfeito, que daí ele vai ser absorvido melhor. Se for salada de tomate crua, a absorção dele não vai ser tão efetiva quanto. E a periodicidade, né? A consumir sempre. Então, sempre se for preparar um molho ou ele for preparado de forma caseira, com certeza vai ter um fator protetor aí na saúde. Isso. Agora, para os apreciadores de vinho, né? Porque é interessante ter em casa ou colocar no nosso dia a dia, né, no cardápio, o vinho, até porque foi dito que o vinho ele tem um grande poder de ação antioxidante. Sim. O vinho também, assim como o chocolate, é um dos alimentos que a gente tinha antes preconceito, por ser uma bebida alcoólica, mas que foi se revelando cada vez um potencial defensor da saúde. A substância que está nele é o resveratrol, que é uma substância também, um polifenol antioxidante. Até tem um paciente meu que esses dias perguntou assim, qual bebida alcoólica que eu consumo se uma ocasião tiver que beber alguma coisa? Eu falei, vinho. De cara. Principalmente o vinho tinto, né? Então ele sim, ele tem essa função antioxidante e auxilia também na saúde. Olha só. Agora, um dos fatores externos que acabam causando, né, uma outra pergunta, as manchas na pele, que é a exposição excessiva ao sol, que acho que é uma dos fatores que mais causa as manchas, né? Especificamente nesse caso, quais são os alimentos que podem nos ajudar no combate a este problema? Isso, é sempre importante lembrar que os alimentos auxiliam, mas é obrigatório o uso do filtro solar. Então, esse daí não tem como ficar sem. Os alimentos alaranjados, eles são ricos em beta-caroteno. O beta-caroteno é uma substância que ela é precursora da vitamina A, que dentro do organismo ela vai ajudar tanto em mucosas como também em pele.
pele. Sim. Ela ajuda em todo o revestimento da pele. Então ela é um alimento que ajuda nessa proteção da pele e intensifica o bronzeado. Então muitas pessoas às vezes falam de tomar urucum para a época do verão, para manter o bronzeado. Sim, ele ajuda. E todos os alimentos alaranjados auxiliam. Então, por exemplo, o mamão, manga, cenoura, abóbora, todos os alimentos alaranjados auxiliam nesse processo. Mas é importante ressaltar que, se a pele estiver manchada previamente, se você ingerir esses alimentos e expor ao sol, vai intensificar a pigmentação como um todo. Então, vai intensificar a pigmentação desde onde está claro, onde está escuro também. Então, vai intensificar o geral, porque ela estimula essa pigmentação. Então, mas aí, no caso, você está falando se ingerir uma grande quantidade. Aí vai aparecer até mais. Vai até intensificar a mancha. Se expor ao sol. Então é sempre interessante ter a proteção, né, dos raios UVB, UVA, então ter o filtro solar, mas também estimular o consumo desses alimentos para a renovação da pele, né? Então eles auxiliam no processo de redução de manchas, porque eles vão renovando, vão fazendo a proteção da pele. Não descuidar da proteção externa, mas ingerir esses alimentos. O mamão, por exemplo, é um grande aliado, porque ele é fácil, é prático, tem um consumo diário, então sempre a gente pode incluir, por exemplo, um mamão no café da manhã, uma sobremesa, e ele é rico tanto no beta-caroteno como na vitamina C. Que pode ajudar. Então os dois ajudam, ele estimula essa questão da vitamina A, ajuda com essa função da pele e mucosas, e ele também tem a vitamina C, que é um antioxidante que a gente precisa diariamente. Entendi. Agora tem outra pergunta. Existe algum alimento que provoca o aparecimento de manchas? Tem algum alimento que pode causar as manchas? Ingeridos, eu acredito que não. Agora, por exemplo, limão, se a gente mancha limão, mexerica, alguma coisa, se expor ao sol, realmente... Mexerica também? Mexerica também. Ele é aquele ácido, sim. Às vezes eu até brinco, descascou a mexerica, não vai se expor ao sol, lava a mão antes. Sempre lavar a mão. Pra cuidar. E acontece muito na praia, né? As pessoas tomam caipirinha e acaba aparecendo aquelas manchinhas no... São, às vezes, manchas graves. Graves, que é difícil às vezes até de lidar. Ficam bastante tempo. Mas a gente tem bastante tecnologia hoje, né? Doutora Alicia, obrigada pela participação. Nosso tempo encerrou, acabou. Rapidinho. Passa rápido. Eu falo para todo mundo, gente, como passa rápido. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Espero que você volte mais vezes. Gostaria de deixar um contato, um telefone? O meu site, eu gostaria de deixar, é www.nutriforlife.com.br. Nutriforlife com o número 4 mesmo, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente vai para um intervalinho, mas muito rápido. Não saia daí, porque o programa Beleza em Foco volta já já. E nesse bloco nós vamos falar sobre moda. Vamos associar aí como valorizar o seu rosto, né? Disfarçar aquelas manchinhas. Não saia daí, porque a gente volta rapidinho.